Olá, vamos falar um pouquinho hoje de estilos parentais? Então, eu vou começar hoje pelos pais, educadores ou pessoas responsáveis pela educação de uma criança, que são os autoritários. Então, vamos falar o que que é e o que que pode ocasionar, né? E o reflexo disso na vida adulta. Alguns de vocês podem até pensar, nossa, eu recebi esse tipo de educação e tenho esse tipo de comportamento. Gente, mas pensando assim, os nossos pais fizeram da melhor maneira que eles puderam fazer, tá? Era o conhecimento que eles tinham. Então aqui a ideia não é julgar ninguém, aqui não é a ideia de pôr peso em ninguém, e sim de entender que hoje a gente tem acesso à informação e dá para fazer de um jeito mais saudável, mais leve, porque depois que você começa a entender, você entende que dá para ser leve e de um jeito mais respeitoso, tá? Então, o primeiro lugar é que a gente não tá para julgar e, e nem condenar ninguém. Simplesmente aqui eu tenho estudado sobre e eu quero compartilhar isso com vocês porque na minha vida pessoal também tá dando certo, tá? Então, esse vídeo eu vou falar sobre os pais autoritários, né? Quando eu falo pais, eu me refiro às pessoas responsáveis pela educação de uma criança. Não necessariamente precisa ser pai e mãe, pode ser tio, avó, avô, um cuidador, tá? Mas eu vou me referir como pais. Quem são esses pais autoritários? Então, a educação autoritária já é uma coisa muito antiga, né? É a educação que a maioria dos nossos pais e avós receberam. E alguns repassaram e continuam reproduzindo porque é a única que conhece e acredita que é a certa. Então, qual é essa educação? É aquela em que a autoridade máxima é do adulto, a criança não tem voz, a criança não é respeitado os seus aspectos do desenvolvimento, né? Entende-se birra lá no pequenininho como falta de educação, como criança mimada e não é, a gente já sabe que não. A gente já quando estuda o cérebro vê que isso é natural à idade. E é uma educação extremamente rígida, com muitas punições, muito punitiva e muitas delas até violentas, tá? Na base da violência. E o que isso vai ocasionar no desenvolvimento desse ser? Então, eu posso me tornar um adulto violento também, né? Vou desenvolver esse mesmo tipo de educação, porque eu acredito que é certa, e cheio de traumas, né? Cheio de complexos, porque no fundo, eu não acredito em mim mesmo, eu tenho dificuldade em relacionamentos, eu tenho dificuldade em lidar com emoções, porque sentir emoções, somos humanos, temos que sentir, né? Mas não é o sentir, é como eu reajo a essas emoções. Tenho dificuldade de lidar com a raiva, tenho dificuldade de lidar com a tristeza, porque eu não reconheço isso, então eu acabo explodindo. Ou uma pessoa extremamente permissiva, no sentido de deixar as pessoas fazerem o que querem, né? Então vai entrar em relacionamentos tóxicos, vai acreditar que quem maltrata e quem a trata mal é uma forma de amor, de carinho. Então,
é um tipo de educação extremamente tóxica, né. Então, é muito perigosa, né. Você vai desenvolver às vezes, é aquela que naquele primeiro momento onde a criança vai te obedecer, digamos assim, mas eu acho que a ideia aqui não é obediência, a ideia é aprender o respeito, e o respeito mútuo, do adulto para com a criança e da criança para com o adulto. E acho que isso vale também quando a gente é um profissional que trabalha com criança, né. Quando a gente trabalha com criança, a gente também tem que desenvolver esse tipo de relacionamento, né. Então, vamos ver, né, repensar a nossa educação e pensar quais dores nos trouxe e quais poderia trazer entre nós, os nossos irmãos, que, né, que cada um, né, fala cada filho é diferente, realmente, pode ser que a mesma educação tenha dado resultados diferentes dentro de uma mesma família. Se é refletir se é isso mesmo que a gente quer que as nossas crianças se tornem, né, certo? Depois eu vou falar um pouquinho sobre educação permissiva. Beijão para vocês.